Então, este é o tópico que nós vamos falar do Umbrella Academy, com spoiler, né? Entrando em alguns aspectos mais específicos da obra. Exatamente. Né? E fazendo algumas críticas aqui, mas incisiva justamente a tudo que acontece lá. Se você não se importa, está aí com a gente, muito obrigado. Vambora. Vambora. Bom, vamos lá. Falando já de alguns elementos que a gente percebe que talvez apareçam no Dallas, mas no quadrinho eu não lembro de ter aparecido, que é o Hazel e a Chacha. Exato, ele realmente ele aparece, eles são e mesmo no Dallas eles não são muito desenvolvidos não. Entendi. Né? Na série o Dallas eles deram, eu não conheço. Então eles deram uma história, um background para os personagens, porque lá eles são simplesmente assassinos que aparecem lá. Isso. E agora eles deram todo um contexto, né? Criaram um relacionamento, boa parte da série se foca no relacionamento entre os dois. Novamente se aprofundando em alguns personagens, coisa que o quadrinho não faz. E sabe o que eu achei fantástico? É que a Chacha, pra quem não conhece, é uma cantora. Mary J. Blige, que é quem interpreta a Chacha, que é psicopática, ela bem psicótica mesmo. Mas ela é uma cantora e ela tá bem ali. Então já são dois, né? Então. E o Hazel também, deixa eu ver o nome dele aqui, é o Cameron Britton. Então Mary J. Blige, que é a Chacha, e o Cameron Britton, que faz o Hazel. Gente, a relação entre eles foi um dos pontos que eu achei muito altos na série. Eles tentam cuidar da linha temporal ali, não é? É uma coisa que já é meio que explorada em outros quadrinhos, né? Que é essa questão de você ter uma comissão ou pessoas cuja missão seja manter a linha temporal no seu devido... E eles fazem, só que eles fazem isso assassinando pessoas. Que são pessoas que poderiam fórmulas matemáticas complicadíssimas e tal. Eles chegavam à conclusão de que determinadas pessoas pontuais ali poderiam mudar um pouco a rota do que alguém ou alguma coisa determinou que deve seguir. Né? Não é? Os acontecimentos. Então. Uma crítica que eu tenho à série é porque em alguns momentos, algumas coisas eu não fiquei tão convencido. Uma delas é o fato do Reginald Hargreaves, ele é um bilionário e, digamos, essa fortuna dele não aparece tanto na série, né? Então, em alguns momentos, apesar disso não ser o foco, né, e não interferir digamos assim, nos acontecimentos, mas fica meio claro ali quando o cara morre, as coisas... Você fala, pô, esse cara era um bilionário mesmo e só tem aquela casa e a casa não tem tantos itens, digamos assim, de grandes valores. A sala é monumental, mas você vê que os quartos dos meninos, né, é uma coisa meio então, algumas coisinhas meio nesse espartano. gênero. Então, algumas coisas nesse gênero. Outra que em alguns momentos parece que eles economizaram um pouco nos efeitos especiais, em que pese novamente isso não ser o foco. Né? Não, e você vê que eles não dependem tanto do efeito especial. Não, porque a história, novamente, é uma história dramática, né? Mas um ponto positivo que eu gostei foi o Pogo, me convenceu. O Pogo está muito O Pogo é um personagem que é um chimpanzé que fala, ele tem um intelecto desenvolvido. Na série isso não fica muito claro, mas nos quadrinhos aparece. Porque não só ele, aparece outros. Isso. Que isso não é incomum. Na polícia até, né? Vários agentes da polícia, tal, isso nos quadrinhos, que eram chimpanzés. E nos quadrinhos isso explica muito bem. É que na verdade o Hargreaves, o Reginald Hargreaves, ele tinha ganhado um Nobel pelo processo de desenvolvimento do intelecto dos chimpanzés, dos primatas. E ele tem um que é tipo o fiel escudeiro dele, digamos assim, que faz o papel, que é o Pogo. Que faz o papel de outro personagem nos quadrinhos que não aparece, né? Que é o Abshad lá. Mas embora nos quadrinhos tenha os dois, né? Então, é porque ele incorpora os dois. Ele mantém Pogo e pega o Abjad. Né? Acho que é isso mesmo, o Abjad. Que é justamente, né, ele faz esse papel de assessorar o Reginald Hargreaves. Uma solução fantástica que eu gostei na série também é a mamãe. Sim. A mamãe lá, que é a Grace. Que eles chamam de Grace, né? Que é quem deu nome aos 7, né? Exatamente. Eles não tinham nomes, quem deu o nome justamente foi ela. Só que a mamãe, né, então vai lá, é um ponto de spoiler pra quem não conhece nada da história, ela é um ciborgue, uma espécie de ciborgue. No quadrinho isso fica mais claro, que ela tem mais partes humanas. Isso. Né? Mostra lá, embora umas poucas partes, mas ela tem pulmão, mostra pulmão, intestino, né? Tal, essas coisas. Mas é num construto. Isso, na série fica mais parecendo que ela se trata de um robô mesmo, né? Tal. Mas, indiferente disso, ela tem o mesmo papel, né? Que seria ali
ser o elemento mais sentimental, digamos assim, já que o Reginald não faz muito bem esse papel. E o que fica interessante... ele é mais cientista, né? Ele é mais a parte lógica, e ela seria mais a parte sentimental. Ironicamente, o Construct é a parte sentimental. Exatamente. O robô é o sentimento e o cara né, o by the book ali. Mas o que é interessante é que a interpretação do como Fior, como Reginald, em um ou outro momento ela fica dúbia. Sim. Não é? Na série dos quadrinhos isso não aparece tanto. Eu não sei se é uma pegada que eles querem dar aí. Acho que sim. Não é? Que às vezes parece que ele se importa assim um pouquinho além do que apenas criar a academia para salvar o mundo, claro. Como é o caso do violino que ele dá para número 7. Sim, que na série explica que tem um cunho extremamente sentimental para ele, embora não fique claro que situação era aquela, porque ele estava num local... Vamos lá. Aquilo ali... Para aqueles que não sabem, a série o quadrinho não esconde isso. Logo no primeiro capítulo, já diz que o Reginald Hargreaves, na verdade, se trata de um alienígena. Exatamente. Então, daí ele ter esse intelecto avançado, porque na verdade ele é de outro mundo, de uma sociedade mais avançada do que a nossa. O quadrinho não explica o que aconteceu no mundo dele para ele ter vindo para a Terra. Na verdade, nem sugere isso. Quer dizer, a única sugestão que faz é essa cena. Mostra até que o rosto dele é uma máscara, ou seja, ele não tem um rosto humano. Isso. Na HQ. Mas na série está muito claro que ele estava ali numa espécie de outro planeta. A gente vê uns foguetes decolando. Então, é uma situação meio vitoriana, não sei. Né? Ele tá com uma mulher que seria a amada dele, ela tá morrendo. Dá a entender que o mundo está morrendo. Ela exatamente. Fala, não vou deixar você morrer aqui comigo. Exato. Né? Você tem que partir. E esse violino era justamente o item que ela usava, era um violino dela. Então tinha um cunho sentimental, possivelmente sentimental para ele. E aí ele olha pela janela, vê os foguetes partindo. E aí quando corta já tá ele chegando. E ele abre um pote que saem umas luzes. Que alguns, inclusive, acham que aquelas luzes talvez estejam relacionadas com os poderes demonstrados pelas crianças. As 43 crianças. Então teria sido um experimento que ele já teria feito antes. De lá, exatamente. Exato, Aquelas luzinhas cada uma, na verdade foram o que gestou a gravidez, em cada uma das 43 mulheres. Então seria interessante. Mas isso é uma mera especulação. O quadrinho não deixa claro, a série também não. Então, de fato, nos quadrinhos o que é claro é que ele é um alienígena. Exatamente. É literalmente um quadro só. Outra coisa que eu gostei foi do desenvolvimento da Vanya na série. No quadrinho... Muito melhor resolvido do que no quadrinho. Aí vai um mega spoiler. Ela se volta contra a Umbrella Academy justamente por ter sido sempre relegada a segundo plano. Né? Por ser a super ordinária, não né? Ter poderes, num reino de seres extraordinários, ela ter sem poderes, então ela se volta contra a Umbrella Academy, só que essa queda dela no quadrinho se dá de forma muito rápida. Ela conhece ali o Doutor Terminal. Isso, lá é ele que desperta ela para se tornar o violino. Na verdade, não só desperta, como induz uma transformação no corpo dela. Exato. Né? Lá fica claro isso. Na série ficou muito melhor resolvido. Eu também achei. Não é? Mesmo porque na série deu para trabalhar, porque lá o que a gente vê de conflito é uma sequência nos quadrinhos. E a interpretação da Ellen Page como uma pessoa de certa forma quebrada por essas relações. Ela é muito insegura durante todos os episódios. E acaba se tornando antipática, né? Porque ela se relega ao nada o tempo inteiro. E aí quando ela se entrega, ela passa a ser extremamente resoluta, ela assume outra personalidade. A Ellen Page faz esse papel muito bem. E nos quadrinhos isso ficou, a meu ver, um pouco, né? Então, como eu tava falando, o único ponto de conflito que nos quadrinhos é demonstrado entre a Ellen Page e o resto dos irmãos, o restante dos irmãos, é uma sequência só de 3, 4 quadros. Em que Diego fala umas coisas pra ela, pronto, ela volta e se entrega pro Doutor Terminal. Aqui na série não. Na série isso conseguiu ser muito melhor trabalhado, porque você vai vendo, não é? Já mostra uma criatura quebrada, não é? Justamente por conta disso. Tem um contexto que nos quadrinhos também não fica claro, mas na série é muito bem amarrado. Que como ela era a relegada a segundo plano, ela escreve um livro. Por conta disso, ela é meio que expulsa. Também. Né? Ela já era, né? Ela conta essa vida dela do extraordinário. Que isso.
E aí ela conta e aí como ela passa era. a ser odiada. Antes ela era uma espécie de pária. É isso. Só que aí ela passa a ser odiada por alguns membros da sua família. Exato. E aí isso é melhor construído, porque é a tentativa de reaproximação dela. Né? Você vê que o próprio título do primeiro episódio, né, como você falou aí, nós só nos encontramos em casamentos e funerais. Né? Que é justamente a reunião da família. Exato. E aí mostra ela chegando lá, tal, e aí você percebe uma relação conflituosa. E isso vai sendo construído realmente um pouquinho a cada episódio. Você vai criando uma certa antipatia até por ela, né? Pela personagem da Ellen Page, que é a Vanya. Mas ó, a interpretação dela é crucial. Outra coisa que eu queria destacar é a questão do número 1, que lá ele, por um problema, ele já faz algumas missões espaciais, não à toa que ele é chamado do Space Boy. E num desses experimentos, numa missão a Marte, essa missão dele dá errado, e aí o Reginald Hargreaves, pra salvá-lo, coloca a cabeça dele no corpo de um macaco, um gorila, né? Marciano. Isso nos quadrinhos. Isso nos quadrinhos. Na série isso foi desenvolvido de uma forma diferente. Eu achei até melhor, porque seria complicado você dizer que o cara foi numa missão a Marte, porque ele já tinha a questão da missão à Lua, e que por conta disso ele sofreu um problema, então eles resolveram de uma forma mais rápida, uma missão dele dar errado. Que ele já estava sozinho, porque todos os irmãos já tinham saído, só tinha ficado o número 1. Ele toma um soro e por conta do soro, parte do corpo dele desenvolve características de símios. E aí, por isso que ele tem um aspecto grotescão, assim, um corpo muito grande, né, volumado, e ele fica, você vê que ele fica coberto a maior parte do tempo, né, com luva, não sei o que e tal, e só a cabeça de fora. E a pista disso vem sutilmente logo no comecinho da série, quando ele ainda tá na Lua, que ele tá de capacete, você vê que ele tá com muito pelo no rosto. Exato. Não é? Ele tá apresentando muito pelo no rosto e tal, e depois ele fica sempre paradinho e tal, mas em determinado momento acaba aparecendo lá. A solução também foi bem melhor. Eu também achei. A série ela simplifica algumas coisas que estão na HQ, mas a meu ver, estas simplificações funcionam muito bem. E sabe uma coisa que eu achei fantástica também na série? Foi justamente que nos quadrinhos você tem um momento apenas, que mostra eles crianças derrotando a Torre Eiffel, né? Então a Torre Eiffel ganha vida, né? Tá, então aquela coisa. Na verdade, é um construto, uma espécie de robô gigante. E aí tinha um zumbi do Gustavo Eiffel lá, é uma confusão. Né, mas o que eu achei interessante na série e que resolve muito bem, até para que a gente consiga entender e ter uma experiência imersiva melhor para entender todos os conflitos da família, são os momentos de flashback, mostrando as relações dos irmãos entre si, a relação com a mãe, né, que é a Grace, que ela era o ponto realmente, curiosamente, paradoxalmente, o robô é que era o ponto de carinho, de afeto, enquanto o Hargreaves era aquela coisa autoritária, mesmo mandona, de quartel, né? Então, isso dá um contexto bem mais claro para a série. Esse é um dos talvez é uma das poucas adaptações que a gente possa dizer, sem sombra de dúvida, pelo menos na minha opinião, que consegue ser muito melhor resolvida do que a obra original. Acho que sim. Eles tiveram tempo, né? O quadrinho é de 2007, a série é 2000. Foi agora, 19, né? 19, então eles produziram, né? O próprio Gerard Way, que está envolvido no projeto, teve que repensar as coisas e ali fazer ninguém melhor do que ele para repassar de fato quais são as reais motivações de cada um dos personagens. Exatamente. Né? Em que pese algumas coisas você ter mais detalhes nos quadrinhos, mas a forma que isso é aprofundado na série de fato, eu também concordo, acho que ficou bem melhor. O Leonard Peabody, né, que aparece também, que é uma figura, não é? É importante na trama, ele aparece que a gente não tem uma referência no quadrinho. Aquele, o ser lá o terminal, né? O doutor terminal. Mas ele aparece de uma forma, a maneira como ele se aproxima da Vanya, tal, fica bem interessante também, né? Porque ele vai se aproximando mais. Eu achei até mais convincente do que o vilão do quadrinho da HQ, que quer simplesmente destruir a The Umbrella Academy e aí utiliza a Vanya pra isso. Ali ele tem toda uma motivação um pouco mais elaborada, digamos assim. Eu gostei também. E aí, falando um pouco de spoiler mesmo, né? Falando um pouquinho do Aidan Gallagher. No quadrinho são 50 anos, na série como ele volta com 13, né? Aumentaram a idade dele, são 40 e poucos. Tanto que ele fala que ficou 30 anos com a Dolores. Não, então, mas ele não encontra a Dolores logo de cara. Ele só encontra a Dolores depois. Ele ficou 30 anos com a Dolores. Ele tava 43 anos, se eu não tô enganado. Fora do entendi. Pronto.
De qualquer forma... 40 e poucos, ele até diminuiu. Ele tem 58 anos quando ele volta. Ah, entendi. É a idade total dele. Entendi. Porque ele já tá branquinho e tal, né? Meio careca e tal. Então, mas os caras até falam. É em função disso, dele ter vivido no apocalipse. Mas ele tem 58 anos. Então, de qualquer forma, o Aidan Geller, que é o Five, né? Que é só chamado assim, é o único que não tem nome. Ele, gente, é impressionante a maneira... Porque ele tem um jeito pernóstico, sarcástico, amargo, irônico, sabe? Meio cruel. E é tudo uma criança, gente. É uma criança que interpreta. Eu fiquei impressionado com a interpretação dele. Lógico, o Robert Sheehan fazendo o Klaus tá fantástico. Mas o que me impressionou no Five é por se tratar de uma criança. Com um aspecto... Ele tem um jogo de sobrancelha, de olhar, que, gente, é perturbador naquela criança. É perturbador. E uma coisa do Ben, né, que a gente tinha falado antes dos spoilers, no Ben, o número 6, o Ro, ele aparece o tempo inteiro para o número 4, que é o Klaus. Exato. Não é? Então ele está o tempo inteiro em contato, ele conversa o tempo inteiro, então ele fica meio que acompanhando ali. Em algum momento, e eles não creem, né, que ele está ali, eles meio que duvidam que o número 4 realmente esteja com ele, esteja vendo. Porque é aquela coisa, né, ele sempre via drogado, então toda hora que ele falava alguma coisa ninguém levava a sério. E é um poder realmente difícil de demonstrar para alguém saber se realmente estava funcionando. E o que é interessante é que mostra, né, uma coisa que não fica claro no quadrinho é que mostra que o Ben, ele morre novinho ainda, né? Era uma criança, ele tem lá um acidente justamente demonstrando o poder dele, acaba morrendo. E aí, a partir de então, deixa entender que o Klaus está sempre vendo ele está sempre acompanhando o Klaus. Exatamente. É uma solução também interessante que foi dada na série. Novamente, recomendamos a série é excelente, acho que é uma das melhores coisas que tem no Netflix ultimamente. Desses últimos lançamentos, vale muitíssimo a pena. E você não deixa de estar prestigiando a série, em que pese o Gabriel Bá não está envolvido na série, mas é o produtor do quadrinho, mas está prestigiando o material nacional. Brasileiro, Afinal, o desenhista dos quadrinhos é o brasileiro Gabriel Bá, um estilo que me lembra um pouco até o do Minhola. Inclusive. Então, tem alguns aspectos que é uma arte meio... Ela tem um traço meio sujo às vezes, ali, mas um pouco de expressionismo. É uma arte interessante, ela não é uma arte comum. Não é? Pelo menos no Umbrella Academy, realmente tem uma pegada meio fantástica ali e tal, é bem interessante. Me convenceu, em que pese alguma outra representação, os personagens deles são... As representações nos quadrinhos são diferentes das que estão na... Muitas delas são diferentes do que estão na série. O Diego mesmo é bastante diferente. Sim. Mas o próprio Klaus também, né? Visualmente também diferente. Mas ainda assim, bastante recomendado. Então fica aí a recomendação. Você tem assinatura do Netflix. Aproveite. Se você não tem, eles dão um mês grátis. Pega esse mês grátis aí, maratona a série. E é uma produção, né? A gente já falou disso várias vezes. É uma produção original Netflix. É uma adaptação que eles realmente conduziram. Não é? Naquela preocupação de ter material próprio, porque tem muito streaming surgindo, então a tendência é que a gente acabe pulverizando demais aí. Então a Netflix, ela hora certa, hora mais ou menos. Esse a gente pode dizer que foi um grande acerto em termos de produção de conteúdo próprio. Então, encerrando os trabalhos dessa live de domingo, você que ficou aí com a gente até agora, muito obrigado. Um grande abraço, nos vemos daqui. Valeu. Não sei se na próxima semana, porque vai ser carnaval. É carnaval, né? Carnaval, mas vamos ver. Mantenham-se aí ligados nas nossas redes sociais, que nós vamos falando aí justamente sobre os planos futuros. Vamos falar um pouco mais de cinema. Inclusive, ano passado a gente falou muito de quadrinhos, esse ano a gente vai falar um pouco mais de cinema. Mas tem muita coisa boa vindo, né? Não vamos abandonar nenhuma das duas mídias. Exatamente. E como sempre, falaremos de série, inclusive falaremos de série de outros serviços de streaming. Nós estamos devendo aí, mas vamos falar um pouco sobre as questões envolvendo o Amazon Prime. Nós tem o serviço da Disney, o Disney Plus vindo aí, tem o serviço da DC. Então nós vamos falar um pouco desses outros serviços também. Exato. Então fique ligado. Lembre-se que esse ano é ano de Game of Thrones, última temporada, então a gente vai ter aí também coisa bastante boa. Exatamente. Então, encerrando nossos trabalhos, Youssef, nossa frase de efeito. Para não termos problemas nem com royalties, nem com direitos autorais, nem com krakens, ou horrores, ou rumores, ou um homem macaco, e também muito menos com excentrismos e milionários malucos alienígenas, e menos ainda com a Sinfonia do Apocalipse. Basinski, Lucinedes, um grande abraço para vocês, obrigado pela companhia.
e acompanha a gente aí ao longo da semana. Grande abraço, gente. Valeu, um abração.